Eu vou partir desse ponto, a relação à China na equação. Há informações, e isso já é uma realidade, até a um certo ponto é uma realidade o que eu vou contar aqui. E a outra parte é o que se está deduzindo a partir de então, até porque a informação é muito recente ainda. A questão é que grupos empresariais brasileiros que hoje negociam muito com a Ásia, e nós temos vários grupos aqui espalhados pelo país que têm negócios com a Ásia, não apenas com a China, mas com toda a região asiática, foram avisados por consultorias de classe internacional, eu estou falando de consultorias muito importantes, que eles precisariam fazer algum plano de contingência, porque cada vez mais cresce o temor de uma invasão de Taiwan pela China. Se isso ocorrer, eu estou falando só de possibilidades, porque essa é a leitura que algumas consultorias estão fazendo, de acordo com as informações que elas recebem, isso poderia trazer um problema para, digamos, as rotas marítimas, porque os Estados Unidos não iriam para uma guerra contra a China, mas poderiam bloquear, por exemplo, essas rotas marítimas. Diante disso, há um entendimento também que poderia estar, e aqui já passa a ser uma análise, não é exatamente o que disseram, por exemplo, essas consultorias, que sim, essa informação da possibilidade cada vez mais crescente de invasão de Taiwan é um fato, e por isso elas têm orientado seus clientes aqui no Brasil que têm negócios com a Ásia a criarem, obviamente, planos de contingência. Mas a análise que se faz agora em relação ao movimento tanto da Magnitsky e com a presença americana especificamente na região, ou seja, com a questão venezuelana, é que o governo americano estaria em algum momento tentando isolar, ou seja, liquidar qualquer grande influência da China no continente. Isso passaria, sim, pela Venezuela, que hoje é talvez o país mais próximo da China, até pela situação em que vive, mas também negociações em relação ao Brasil. Uma das possibilidades, a reportagem da Revista Oeste, o Caute participou da revista, sabe muito bem, é essa questão de influências na questão, obviamente, nos satélites. Ou seja, nós temos ali um monte de informações que vão se intercalando, que poderiam explicar em algum momento o movimento recente. Claro que a Magnitsky tem uma condição especial, porque embora sim o governo americano possa considerar que há uma questão geopolítica maior, as acusações que o governo americano, a Casa Branca, fez ao ministro Alexandre de Moraes de violador dos direitos humanos, essas acusações não desapareceram. Elas foram provadas pelo governo americano até para poder, digamos, determinar a aplicação da lei Magnitsky. Mas a análise que se faz nesse momento, dada essa informação que vem dessas consultorias internacionais a grupos brasileiros que hoje exportam muito para a Ásia, é que sim, há um jogo geopolítico muito maior. O que, na iminência da justificativa chinesa para invadir Taiwan, isso poderia também ter uma ação um pouco maior por parte do governo americano. Mas, enfim, nós temos ainda um tempo para apurar todas essas informações. O único que é fato, sim, é essa informação das consultorias, que agora, a partir dessa informação, a gente vai tentando construir tudo o que é mais. Agora, o Brasil é parceiro dos Estados Unidos, como é da China, do ponto de vista comercial, com proximidade ideológica aos americanos. Isso estaria também sendo discutido, sim, pela Casa Branca e esse afastamento recente, sobretudo pelo governo Lula, dos Estados Unidos em direção à China. Tem muita coisa sendo negociada, sim, nessa possibilidade que teria ou não envolvimento com a Magnitsky, mas tudo está na mesa, sim, viu, Paula? Eu tenho informações aqui para eu chamar o Alexandre agora, é isso, Binho? Então, vamos a Brasília agora. Alexandre, eu estou com informações para aqui, digamos, servir num momento como âncora aqui, momentâneo, aqui até que Paula retorne o contato lá de Brasília, lá de Manaus. Vou a Brasília com você, diante do que nós estamos vendo, dessa decretação agora, desse entendimento do governo americano de revogar a Magnitsky, mas esse cenário geopolítico que estaria na mesa também. Boa tarde, boa noite já, né? Boa noite, Piotr. Você está mais próximo, eu ouço melhor você. O pessoal de Manaus está meio longe, mas olha, aí Manaus, Paula, Ana, Augusto e Cauti, vocês estão demonstrando que a oeste tem norte, aí em Manaus. Bom, vamos eu não sei, fica difícil eu imaginar que Moraes seja moeda de troca, seja um peão no xadrez internacional, tem a ver com
grandes movimentos estratégicos de Trump. Eu prefiro achar que foi alguma coisa mais próxima, né? Agora, o que eu não vejo lógica é ou os Estados Unidos erraram agora ou erraram quando sancionaram, porque não faz sentido. Ainda dia 8 agora, respondendo ao Rick McCormick, que é um representante, deputado, é integrante da Comissão de Relações Exteriores da Câmara de Representantes, ouviu a boataria, consultou o Departamento de Estado confirmou. Dona Viviane, ministro Moraes são sancionados por agressões aos direitos humanos, todo mundo sabe, por agressões à liberdade de expressão e por prisões arbitrárias, principalmente, né? Esses foram os motivos, né? E aí, como vocês acabaram de lembrar, esses motivos não cessaram. Continuam esses motivos, mas cessou a aplicação da Magnitsky. Então erraram ao aplicar, ou estão errando agora ao retirar a sanção, né? Agora, para concluir, eu diria, né, é o M de Moraes que parece persegui-lo, né? Aí, nesse caso, nem precisa de Magnitsky, porque basta master.